Falo também o que falta para Lamacchia se tornar dono da SAF do Vasco da Gama. E o Vasco nas tratativas por um novo técnico. Maior treinador da história do River Plate, Marcelo Gallardo, vira fantasma para técnicos de futebol no Brasil. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes sobre o tema. Mudanças na equipe que vai ser comandada pelo Bruno Lazzaroni. Vamos falar, claro, o tema principal do nosso vídeo, os focos desta janela. A janela fecha dia 3 de março. E o novo treinador, quem vai ser? Sonhos, realidades, negociações, tudo isso e muito mais agora. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Que sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Vasco não conseguiu avançar, pelo menos até agora, com o Renato Gaúcho. Vai haver uma reunião nas próximas horas para tentar fazer com que o Renato baixe um pouquinho sua pedida. É que o ex-treinador do Fluminense exige algo na casa dos 2 milhões de reais mensais. Hoje o Vasco tem uma capacidade financeira melhor do que a do final de 24 e início de 25, quando havia feito um convite ao Renato Gaúcho. Na oportunidade, Renato pediu 1,5 milhão de reais por mês, não houve acordo. Vale a lembrança de que o Vasco acaba de demitir o Diniz, que ganhava 1,2 milhão. Cruz Maltino também conseguiu uma economia de 1,5 milhão de reais com a saída do Felipe Coutinho, mas o presidente Pedrinho considerou a pedida do Renato Gaúcho extremamente alta e tenta convencê-lo, por meio do seu empresário, a reduzir essa pedida para algo na casa de 1,5 milhão de reais. Muita gente cravando que Arthur Jorge passou a ser a prioridade no Vasco. O grande problema é que ele trabalha no Al Rayyan e sua multa rescisória apenas para quebra do contrato por lá é de 6 milhões de dólares. Marcelo Gallardo pode trabalhar no futebol brasileiro. Dá para dizer que o ex-técnico do River Plate não vai ter muito mercado na América do Sul, senão no Brasil. É que na Argentina, por conta da sua forte identificação com o River e por conta do seu patamar financeiro, está completamente descartado que ele volte a trabalhar na Argentina. Só para lembrar, nos tempos de River Plate ele ganhava perto dos 3 milhões de reais por mês, algo que apenas Abel Ferreira ganha em toda a América do Sul, trabalhando no Palmeiras. Gallardo, que em sua primeira passagem pelo River Plate foi perto da perfeição, tira o time da Série B, ganha uma série de títulos nacionais e internacionais. Ele acaba se mudando para o Al Ittihad, volta para o River Plate, tanto no Al Ittihad quanto no River Plate nessa segunda passagem entre 24 e 26, nenhum título ganho. A tendência é que o Marcelo Gallardo espere por ofertas do futebol europeu, mas seu jeito de lidar com os clubes, ele gostaria de assumir a chave total do clube, para o time profissional, categoria de base, contratações. Esse é o modelo Marcelo Gallardo de ser. Isso faz com que vários times do futebol europeu não aceitem e não levem adiante a ideia da contratação dele. Diante desse cenário, não seria maluco imaginar o Marcelo Gallardo trabalhando no futebol brasileiro. O grande ponto é que ele já disse para pessoas próximas que não se vê trabalhando por aqui. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Pode estar pintando no mercado uma excelente alternativa para times daqui. O que falta para Marcos Lamacchia, filho do dono da Crefisa e enteado de Leila Pereira, se tornar dono da SAF do Vasco, que dá para garantir que as negociações estão, de fato, em estágio avançado. As partes negociam nesse momento a assinatura de um memorando de entendimentos que permitiria ao clube chamar uma Assembleia Geral de Sócios para votar a venda da SAF Cruz Maltino. Importante registrar que, se aprovada pelos sócios, a SAF vascaína iria a leilão, mas tendo Marcos Lamacchia como prioridade na compra. Operação que poderia gerar um investimento de 2 bilhões de reais ao longo dos 5 próximos anos. Lamacchia está disposto a ficar com 70% a 90% das ações. Você pode estar se perguntando sobre os 31% que pertencem à 777. A empresa faliu e foi assumida pela ACAP. Existem duas alternativas para esse cenário. A primeira delas, de a justiça dar um parecer a favor do Vasco, repassando esse percentual para o clube por conta da falência da 777. Mas existe uma outra negociação envolvendo o Vasco, Lamacchia e a ACAP. As partes, Vasco e Lamacchia, estão dispostos a pagar entre 60 e 90 milhões de reais para recuperarem os 31% das ações. A tendência é que esse acordo avance nos próximos dias, semanas e até a metade do ano tenhamos o Vasco com um novo dono. Há quem imagine, inclusive, que todos os últimos investimentos de contratações importantes já tenham participação do filho de José Roberto Lamacchia. O pai
que é dono da Crefisa, monitorava a chance de investir no Vasco já há bastante tempo, ainda quando o Pedrinho era apenas um candidato à presidência. Num primeiro momento ele cogitou se tornar dono dos name rights de São Januário e depois até em se tornar patrocinador do clube. Repercussão entre dirigentes e conselheiros do Palmeiras ficou ruim para ele e para Leila Pereira. No fim das contas, o filho dele, Marcos Lamáquia, é quem está mais perto de assumir o Cruz Maltino. Você gosta da ideia? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bom, time embarca hoje para São Paulo. Hoje o último treino acontece no CT Moacir Barbosa, comandado pelo técnico Bruno Lazzaroni, que é o assistente técnico permanente, junto com o Luizinho Quintanilha. Os dois vão comandar a equipe amanhã em Santos. Santos que vive uma crise também, assim como o Vasco, pressão muito grande em cima do Vojvoda. O Vojvoda não está vivendo um bom momento no Santos. Acho, inclusive, um bom nome para o Vasco. Ah, mas ele não vive bom momento no Santos, viveu grandes momentos no Fortaleza. Mas não é nesse momento até um alvo do Vasco da Gama. Digo, nesse momento. Mas em relação ao jogo de amanhã, a tendência é a mesma equipe. Mas posicionamento irá mudar, né? Pode ser que o Spinelli dê a vaga para o Brenner? Pode. Hoje o último treinamento vai ter um teste, exatamente porque o Vasco vai ter uma postura diferente dentro de campo. Há alguns conceitos que o Bruno Lazzaroni tem diferentes do Fernando Diniz. Abri até um parênteses para o Fernando Diniz. Ele esteve segunda-feira no CT Moacir Barbosa, conversou com os jogadores, se despediu dos atletas, né, conversou inclusive com o presidente Pedrinho. O GE revelou que teve uma ligação telefônica do Felipe Coutinho para ele, para se despedir também. Enfim, vida que segue, página virada. Agora o Vasco tem que pagar 3 meses de salário ao Fernando Diniz como multa contratual, uma negociação que foi divulgada pelo Vene Casagrande. Então faz parte agora quitar essa dívida e olhar para frente. O olhar para frente, fecha parênteses, significa investir. E investir pesado. Se você quer treinador, e o Vasco quer treinador grande, é para investir pesado. Pô, Fábio, mas cadê a responsabilidade que o Pedrinho tanto fala? Vai continuar existindo. O investimento vai ser dentro da realidade do Vasco. O Vasco não vai pagar 3, 4, 5 milhões de reais por mês a um treinador. Não existe essa possibilidade, não existe esse recurso, inclusive. Mas o Vasco vai aumentar o seu sarrafo, né, o valor que pagava o Fernando Diniz, que já era alto, para poder pagar um novo treinador. Até porque sabe que para ter Renato Gaúcho, Gadiardo, Arthur Jorge, qualquer que seja o treinador que escolha, tem que pagar alto. Você acha que o Grêmio paga baixo para ter o Luiz Castro, que é um excelente treinador, o próprio Santos para ter o Vojvoda, o Palmeiras para ter o Abel Ferreira, o Flamengo para ter o Felipe Luiz, pós-renovação de contrato? Claro que não. Os grandes nomes do futebol brasileiro custam caro. E muitos deles dão resultados. Ou seja, gasto ou investimento? Eis a questão. Então, assim, o Vasco já sabe que terá que desembolsar um valor mais alto, e aí parte desse valor vem também do que era gasto com o Felipe Coutinho, né, para ter um treinador desse tamanho. As negociações começam agora, já houve um mapeamento do mercado, os nomes já estão à mesa, aprovados, agora tem as negociações. Destas 3, a mais difícil e talvez a mais improvável é a do Arthur Jorge. Ele está empregado no Al Rayyan, lá no Catar, tem uma multa rescisória de 5 milhões de dólares, ou seja, o Vasco quer contratar o Arthur Jorge, não tem problema. Digamos que entre em acordo com o treinador, que é muito bom, fez um excelente trabalho no Botafogo, por exemplo, em 2024, campeão brasileiro da Libertadores, vai ter que pagar a multa ao Clube Catar. O Clube Qatari, né? E vai pagar? Não vai pagar. Aí entra a responsabilidade. Então, nesse momento, o Arthur Jorge passa a ser descartado por conta disso, principalmente. Não pelo salário e tal, não se abre uma negociação já sabedor que você terá que desembolsar mais de 30 milhões de reais.
Não tem como. Ah, mas pode pagar parcelado. Não tem como. Seria loucura, como diz Luciano Huck, loucura, loucura, loucura. Não existe a possibilidade. Ah, mas se o Arthur Jorge fizer um acordo e ele deixar o Catar, ele pagar a multa rescisória, aí é uma outra questão. Agora, isso tudo demanda uma coisa que o Vasco não tem: tempo. Amanhã o Vasco joga com o Santos. Domingo tem a decisão com o Fluminense. Já tem jogo em cima de jogo. Você vai ficar perdendo tempo esperando um treinador? Se você tem outros grandes nomes, o Marcelo Gadiardo fica livre a partir de sexta-feira. Ele anunciou que deixa o River Plate na quinta. O Renato Gaúcho está livre no mercado desde setembro. São treinadores com perfis que encaixam, têm similaridade em alguns pontos e com diferenças de idade e com trabalhos longevos, porém com números bem interessantes. Renato Gaúcho, por exemplo, nos últimos 10 anos de Campeonato Brasileiro, tirando uma edição que ele ficou em 14º com o Grêmio, todas as outras, primeira página, bateu vice-campeão, inclusive com o próprio Grêmio, o Flamengo também. Então, Renato Gaúcho é um cara consolidado aos 63 anos, mas está avaliando o elenco do Vasco, entendendo o que dá para fazer com o atual elenco. A janela fecha dia 3 de março. Se o Vasco vai buscar ainda algum reforço, um volante segue em pauta, um zagueiro canhoto segue em pauta também. O Marcelo Gadiardo nunca trabalhou no Brasil, aliás, fora da Argentina, somente na Arábia, no Al Ittihad, onde não teve sucesso, mas lá ficou por mais de um ano. Então pesa contra o Gadiardo, por exemplo, a primeira experiência no Brasil. Ele já conhece futebol brasileiro? Conhece alguns clubes, mas como é o dia a dia? Será que não demandaria tempo de adaptação ao Gadiardo, que o Renato não precisaria? Como é a gestão de vestiário do Renato, como é a gestão de vestiário do Gadiardo, por exemplo? As informações colhidas, e o Renato as pessoas já conhecem, até os jogadores também, alguns já trabalharam ou já conhecem quem trabalhou, a gestão é ótima. Ah, mas o trabalho do Renato tem validade. Todo trabalho tem validade. Resta saber se ela é curta, média ou longa. Renato é vitorioso, gente. Sem preconceito de que é churrasqueiro. Pelo amor de Deus, o cara conquistou Libertadores, Copa do Brasil, Recopa, Campeonato Estadual. Porra, o cara é churrasqueiro, então eu quero esse churrasco também. Tá louco? Respeito, sem preconceito. Cara que já está na estrada há 26 anos como treinador, começou em 2001 lá no Madureira. Já passou pelo Vasco, sim, fez bons trabalhos, maus trabalhos, em todo lugar. Todo treinador fez bom e mau trabalho. O Gadiardo tem 3 clubes na carreira, o Nacional, o River e o Al Ittihad. Fábio, quem você gostaria? Eu gostaria do Marcelo Gadiardo, para ser um fato novo, para ser um cara de fazer trabalho longevo, que eu imagino o Gadiardo fazendo um trabalho como foi no River, como é o Simeone no Atlético de Madrid. Falo de grandes treinadores, grandes clubes e tempo longo. Tudo bem que o Simeone já está quase 10 anos no Real, no Atlético. Cara, mas a gente teve Antônio Lopes no Vasco, ficando 5 anos. Por que não pensar? Só que tudo depende da bola entrar, o resultado. O resultado acontecendo, o trabalho consegue ser longevo. Galera, hoje eu espero vocês meio-dia no nosso Na Conta KTO. Vamos falar mais sobre a preparação do time para o jogo com a equipe do Santos. Lembrando que o último encontro o Vasco meteu 6-0, aquele passeio lá no Morumbi, né? Uma goleada histórica, ninguém esquece, mas agora é outro jogo, outra realidade. Neymar de novo estará em campo, naquele jogo ele também esteve em campo, não viu a cor da bola e que o Vasco faça uma grande atuação. Ah, mas se o Vasco fizer uma grande atuação, os caras estavam fazendo corpo mole? A não ser que todos estejam na mesma função, joguem do mesmo jeito, que eu não acredito, que os zagueiros avancem, ultrapassem a linha dos volantes e meias, os laterais espetem, Puma vire atacante. Eu não acho que isso vai acontecer com o Bruno Lazzaroni, que tem um outro conceito de futebol. Cada treinador tem o seu conceito. Fechado?